E os Estados Unidos negaram ter oferecido um acordo de anistia ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca de ele deixar o poder em Caracas. A notícia havia sido publicada pelo Wall Street Journal. Segundo a publicação, fontes disseram que, caso o ditador e seus principais aliados aceitassem a proposta, seria concedido o perdão e a garantia do governo americano de que eles não seriam perseguidos. O suposto perdão de Washington diz respeito à acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o ditador venezuelano, que teria auxiliado traficantes a enviarem cocaína ao território americano. A nação, inclusive, oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura do ditador venezuelano. Ana, faz sentido essa notícia que foi publicada, inclusive pelo Wall Street Journal, de que os Estados Unidos concederia aí um acordo de anistia ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, Ana? Então, Paula, as informações que eu ia mencionar, você brilhantemente colocou aí, né, na notícia. 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. E apesar da notícia ter sido veiculada por um jornal de grande expressão aqui, que é o Wall Street Journal, como a gente menciona aqui, poucas coisas no atual cenário político aqui nos Estados Unidos, poucas coisas elas unem democratas e republicanos. E essa é uma delas, né? Essa aversão ao ditador Nicolás Maduro, uma aversão que foi colocada de lado momentaneamente por Joe Biden, porque ele perdeu a independência energética em relação ao petróleo explorado aqui nos Estados Unidos e teve que bater na porta da Venezuela, mas dizendo que levantaria certas sanções caso eles vendessem, né, o petróleo para os Estados Unidos e promovessem eleições limpas, claras e transparentes, que não é o que a gente viu. Mas esse é um ponto em que democratas e republicanos concordam, de que Nicolás Maduro continue nessa lista de procurados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e com essa recompensa de 15 milhões de dólares, exatamente porque ele promove a entrada desenfreada de cocaína aqui nos Estados Unidos, inclusive ajudando na fundamentação ou na fundação, como queiram, das artérias financeiras aqui dentro dos Estados Unidos. Muitas leis, inclusive, sobre movimentação financeira, elas foram alteradas por causa do narcotráfico, muito ligado, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao ditador Nicolás Maduro. Então, Paula, saiu num grande veículo, mas é um ponto que, como eu disse, une parlamentares dos dois lados que não têm não tem um approach positivo em relação a esse nome, ditador Nicolás Maduro, porque esse nome não bate muito bem com os eleitores, Paula, tanto eleitores democratas quanto eleitores republicanos. Quando se trata de Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, ainda mais agora, numa aproximação a uma importante eleição presidencial, democratas não vão querer colocar o seu nome perto de um nome de um ditador Nicolás Maduro. Então, se houve essa aproximação nos bastidores, publicamente essa aproximação vai ser negada, ou esse acordo, suposto acordo, vai ser negado, muito em função da eleição presidencial no dia 5 de novembro. Augusto. Outro fator de aproximação dos dois partidos americanos é o envolvimento comprovado do ditador Maduro com grupos de narcotraficantes. Pois bem, hoje na Folha publica uma entrevista com um dos poucos estadistas aí que existem no momento, que é o ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias, que foi ele foi presidente da Costa Rica e contemplado com o Prêmio Nobel da Paz.
ele já manteve um debate com o Lula em que ele estraçalhou o Lula em artigos publicados dele, ele escreveu. O Lula, sabe Deus quem é que escreveu por ele. Publicados no El País, em que ele dizia aquela frase que eu costumo repetir muito aqui. Tem preso político? Não é democracia. É democracia, então não tem preso político. Ele está entre os 30 ex-presidentes que escreveram para o Lula aquela carta sensata, pressione a Venezuela. Ele lembra um caso interessante. As épocas mudam e tal, mas o horror a governantes ligados ao tráfico de drogas permanece entre os americanos, é muito forte. Em 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá para prender o ditador Manuel Noriega, pegaram, levaram para a cadeia nos Estados Unidos, isso em 89, ele morreu em 2017, na cadeia. Na cadeia. Se os americanos cismarem, o governo americano, comprovar, já está comprovado, mas se continuarem a ficar tão evidentes as ligações do Maduro com grandes grupos de narcotraficantes, a coisa pode ficar diferente. É isso que diz o Oscar Arias. Ele não é nem um pouco impetuoso. Eu sei que ele passa recados. Se os Estados Unidos recuperarem aí aquela chama, né, que fez com que eles salvassem a democracia 2 vezes no século passado, o Maduro vai ter maiores problemas. Eles estão tentando achar uma saída para o Maduro, mas ele está cada vez mais entrando na ratoeira, cada vez mais. Paula, Diga, Ana. um rápido ponto aqui. Nós estamos falando de uma fraude, né? O mundo está falando da fraude nas eleições da Venezuela, e é muito perigoso para os democratas confirmarem essa informação, porque os próprios democratas estão sob escrutínio público de não respeitarem um processo democrático dentro do próprio partido. Os eleitores escolheram Joe Biden nas primárias, e aí agora na última hora eles trocaram Joe Biden sem o menor consentimento dos eleitores, não correram outras primárias, desrespeitaram esse processo eleitoral das primárias dentro do partido, nomearam Kamala Harris, e os americanos também já viram uma eleição muito controversa em 2020, com as cédulas de papel, mortos votando. Então existe também essa preocupação do momento em que a Venezuela se encontra agora, diante dessa gigantesca fraude eleitoral, de isso ser colado com o Partido Democrata, no sentido de é o partido que apoia a não transparência eleitoral. Vejam o que aconteceu nas primárias do próprio Partido Democrata, tanto que está protegendo um ditador que não coloca um processo transparente para o seu povo. Então, o contexto, se essa suposta negociação existiu, eu acho que ela não virá a público, e como o Augusto muito bem colocou, eu acho que esticaram tanto a corda, né, no mundo, que de alguma maneira os americanos moderados, os americanos que prezam pela lisura de qualquer sistema eleitoral, eles vão colocar esse pêndulo de volta de onde ele nunca devia ter saído.